Começa agora, Guardiã da Bola, um resumo geral do futebol. Muito boa noite a todos, são 20 horas e 6 minutos horário de Brasília. Estamos aqui para mais um Guardiã da Bola na rádio A Guardiã da Notícia. Para você que nos acompanha no Facebook, muito boa noite. Obrigado pela participação em mais um Guardiã da Bola. Hoje o penúltimo do ano, né, Igor? Já que semana que vem estaremos, na próxima sexta, a rádio estará entrando no recesso já de fim de ano. Passou um pouco voando só, viu, Igor? Parece que foi ontem que nós começamos o Guardiã da Bola e já estamos indo para o penúltimo programa do ano. E é uma honra ter a participação de todos. Igor, boa noite. Daqui a pouco o seu Verdão entra em campo. Vamos falar bastante desse jogo pela Copa Libertadores. E espero que seu coração esteja bem tranquilo pro jogo. Boa noite. Fala, Vitão. Boa noite. Boa noite, pessoal que tá assistindo. Saudade de falar de futebol, viu? Legal. Saudade. Também aconteceu bastante coisa já desde então, né? Bastante assunto para falar. Hoje um dia repleto de jogos, um dia repleto de acontecimentos tristes, negativos também no futebol. Então hoje temos bastante assunto hoje para o Guardiã da Bola. Daqui a pouco a gente vai falar da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que finalizou ontem, e também vamos falar bastante da Copa Libertadores e da Champions League, que a Champions League teve aí sua última rodada hoje, Igor, aí em andamento. O seu Verdão empatou sábado, daqui a pouco a gente vai falar disso, e daqui a pouco o Palmeiras também enfrenta o Libertad. Começando dando as notícias do dia, né, as principais. O ex-técnico da Argentina, vice-campeão da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, Alejandro Sabella, faleceu hoje, viu, Igor? Deixou ali os argentinos, mas um acontecimento triste aí pro futebol argentino. Inclusive o Alejandro Sabella, ele foi hospitalizado um dia depois da morte do Maradona, né? Então ficou ali, nós já havíamos falado disso aqui no Guardiã da Bola. Ele ficou muito nervoso, muito triste ali pelo falecimento do Maradona. Desde então estava internado, não resistiu e faleceu hoje. O técnico que já, como jogador, atuou no Grêmio aqui no Brasil. Como auxiliar técnico do Daniel Passarella, treinou o Corinthians também ali em 2005. Teve algumas passagens, diversas passagens, inclusive para os times argentinos. Campeão com o Estudiantes em 2009 ali contra o Cruzeiro, né? Aquele jogo histórico lá no Mineirão. Então, o Sabella, que fora aí o vice-campeonato com a Argentina em 2014, tem todo um currículo repleto no futebol argentino e um dos grandes treinadores depois do Bilardo ali em 86. Então o Sabella vai sofrer aí uma chuva de homenagens também lá na Argentina hoje, e foi um acontecimento muito triste. Depois tivemos pela UEFA Champions League hoje um fato de novo, né, Igor? De novo um racismo no futebol hoje, agora mais emblemático ainda, né, envolvendo um quarto árbitro de futebol. Extremamente lamentável, triste. As equipes justas, né, foi uma atitude completamente plausível e notável. Tá de parabéns tanto o Paris Saint-Germain quanto a equipe de Istambul em ter se retirado do campo, né, os jogadores ali. O Dembaba ali pediu, né, organizou todo esse mutirão entre os jogadores para retirar das equipes e cancelou ali o jogo. O jogo vai ser disputado amanhã, Igor. Então, um fato bem triste. O jogo já estava 0-0, se não me engano tinha 12 minutos só da primeira etapa, e o quarto árbitro, lamentavelmente, um racista, né, que deveria já estar preso nesse momento, né, não foi, e os jogadores tiveram uma ótima atitude. Deixamos aqui os parabéns para os jogadores. Todo e qualquer repulsa à UEFA, né, que tentou voltar o jogo a qualquer custo ali, devido também ao pensamento sempre no dinheiro, né, com seus patrocinadores. E aí a UEFA acabou acatando ali o pedido dos jogadores, não tinha que fazer os jogadores não entrar em campo, e o jogo foi adiado para amanhã. Então parabéns para o Paris Saint-Germain. O Neymar, que sempre é criticado por não se posicionar hoje, finalmente ele também se posicionou ali com o Mbappé, que o Paris Saint-Germain não daria andamento ao jogo. Então já sofreu racismo, né, contra o Olympique de Marseille no jogo pela Ligue 1, né, o jogo pelo Campeonato Francês. Então tá de parabéns o Neymar, Mbappé, Dembaba, todos os jogadores ali do Paris Saint-Germain de Istambul, por esse fato aí do racismo do quarto árbitro contra um auxiliar de Istambul, que também já foi jogador, né? O Ebro já jogou nas equipes como o Sassuolo,
passou por futebol espanhol, então ele tem toda uma história aí no futebol também e merece ser respeitado sempre, né? Deixamos aí nosso repúdio ao racismo em qualquer circunstância. Campeonato Brasileiro, Igor, rolou no fim de semana, o Corinthians já tinha jogado quarta-feira passada contra o Fortaleza na abertura da 24ª rodada, empatou 0-0 com o Fortaleza na quarta-feira passada no Castelão. No sábado teve andamento da rodada, o Flamengo ganhou do Botafogo por 1-0 no Engenhão, Botafogo em crise. Depois o Santos empatou 2-2 com o Palmeiras, um bom jogo na Vila Belmiro, jogo movimentado, salvando sábado à noite ali para quem quis acompanhar um bom futebol. O Bahia perdeu para o Ceará, depois de golear o Vasco 4-1, né, Igor, na semana passada, venceu o Bahia. O Ceará do Guardiola tá querendo mesmo aprontar ali na parte de cima da tabela. O Fluminense venceu por 3-1 o Atlético Paranaense na despedida do Dair Helman. Nós que elogiávamos, foi para Emirados Árabes, se não me engano. Então, foi no futebol árabe, como diz a imprensa brasileira, foi pro futebol árabe. E o Fluminense venceu por 3-1 o Atlético Paranaense. Grande trabalho do Odair, né, Igor? Acho que deixa o Fluminense numa situação muito confortável ali pro Marcão, que já foi volante Fluminense, dar andamento aí ao trabalho que o Odair fazia. Não tinha como recusar o convite, né? O Odair preferiu ali pensar na parte financeira e todo o pé de meia ali para sua família. Tá certo também, né? Talvez do Fluminense uma sequência ruim, o Odair ou não ia receber ou ia ser demitido até no ano que vem, por exemplo, ia ficar até o fim do campeonato. Então o Odair deixa o Fluminense em um patamar muito bom no campeonato. Domingo, São Paulo ganhou do Sport, líder, né? O São Paulo muito bem, obrigado, 1-0 ali. Daqui a pouco a gente vai falar disso, Igor. Acho que o São Paulo vai ficar ali entre os postulantes ao título. A gente já estava alertando aí a subida no elevador de São Paulo. O Grêmio atropelou o Vasco 4-0 lá na Arena do Grêmio. O Vasco já se ligando o sinal de alerta. O Atlético Mineiro empatou 2-2 com o Internacional, depois de sair na frente duas vezes, né? O São Paulo dando uma de São Paulo novamente. O jogo que era para vencer e para tentar não desgarrar ali dos primeiros. E o Atlético Mineiro empatou com o Inter, jogo no Mineirão. E ontem, no Clássico de Goiânia, o Atlético Goianiense perdeu para o Goiás por 1-0. Goiás que a gente estava falando que era provavelmente rebaixado. Eu ainda mantenho ali como virtual rebaixado, mas o Goiás está querendo dar uma tumultuadinha ali na parte de... Para falar rapidamente só dos 4 primeiros, São Paulo está em primeiro com 47 pontos. E ainda tem um jogo a menos, né? Vai ser disputado esse jogo agora no meio de semana contra o Botafogo. Se vencer, abre 7, né, do Atlético Mineiro. Então é um bom momento para São Paulo. São Paulo, que para quem não acompanhou aí, teve a boa notícia para os tricolores que o Muricy Ramalho está de volta. Será ali uma espécie de gerente de futebol, diretor técnico. Aqui é trabalho. O Muricy, que se recuperou dos seus problemas cardíacos, que teve quando o treinador, né, que ele teve que abandonar aquele treinador para se recuperar, está melhor. Agora vai, depois de mostrar ser um bom comentarista também, ele teve um trabalho bom ali no Sport TV e na Globo, e agora ele vai treinar, vai comandar ali o futebol do São Paulo, talvez para assumir o lugar do Raí, né? A gente não sabe se o Raí fica ou não fica com o novo presidente, que vai ser o Casares. Então acho que o Casares, né, que o pessoal gostava muito dele, que ele era do marketing de São Paulo antigamente, e será o novo presidente de São Paulo que abre já tem aí 47, 43, pode ir a 50 contra o Botafogo. Eu acho que vence o Botafogo, inclusive, já aproveitando falando desse jogo. E o São Paulo tem tudo aí para desgarrar do Atlético Mineiro. O Flamengo segue na terceira colocação com 42 pontos. Vitória importante do Flamengo, né? Mas ainda o Flamengo não está mostrando bom futebol. Está tentando acertar a zaga ali, o Rogério Ceni. Ganhou, que é importante, né? Que todo mundo tá reclamando que não vinha as vitórias com o Rogério. E foi a segunda vitória ali do Rogério no comando do Flamengo. Eu acho que o Flamengo também, mesmo nesses trancos e barrancos, vai seguir ali, viu, Igor? Esses 3 colocados. E a novidade é o Grêmio ali em quarto. Pela primeira vez o Grêmio entre os 4 primeiros colocados. Não perde a 16 jogos, Igor. Acho que o Renato Gaúcho, será que ele tá mostrando que ainda tem lenha para queimar ali no Tricolor Gaúcho? Será? Tá indo bem. O técnico em maior tempo em atividade, tempo, né? Era o Chamusca ali no Cuiabá, né? E agora o Renato Gaúcho é o técnico com mais tempo na frente de uma equipe brasileira. Da Série A já era o técnico com mais tempo, né? Então
Eu acho que o Renato Gaúcho, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro, não para título no Brasileiro, né? É nítido que o Grêmio não vai brigar por título, até porque ele já falou que ele quer mais uma, né? Mais uma Copa. Então, vamos ver se o Grêmio... Espero que não. Vamos esperar para ver como vai ser a atuação do Grêmio, que pega o Santos na Copa Libertadores da América, né? O jogo vai ser amanhã, jogo bom, às 19h15, jogaço. Né, para quem tiver a oportunidade de acompanhar, vai ser um grande jogo. Vai ser bom demais. Muito gostoso o jogo de assistir. E o Grêmio está em quarto, o Fluminense, só para fechar os 6 primeiros, o Fluminense está em quinto, ali com 39 pontos. E o Inter em sexto com 38. Na sequência vem o Palmeiras e o Santos empatado com 38 também. E já aproveitando que eu falei do Palmeiras, por isso que eu estendi até o Verdão, empatou com o Santos sábado 2-2. Daqui a pouco entra em campo contra o Libertad. O jogo vai ser lá em Assunção, lá em Defensores del Chaco. Você quer fazer uma análise do Palmeiras? E você acha que o Palmeiras que melhorou muito, né, com o Abel ali, com o português. Eu acho que o Abel ele faz um grande trabalho. Não estará no banco hoje, né? Vai ficar o Vitor Castanheiras, né, no banco ali, o seu auxiliar. E o Abel faz um grande trabalho no Palmeiras. Mas ainda o Palmeiras está ali brigando ali sempre entre a quarta, sexta colocação. Agora foi para sétimo devido à vitória do Fluminense e do Grêmio que passou ali o Palmeiras e o Santos. Mas o Palmeiras está melhor e eu acho que hoje chega bem depois de um confronto legal contra o Santos, né? Sim, é porque assim, o Palmeiras perdeu muito tempo com o Luxemburgo, né? Por tudo que estava acontecendo. Eu reafirmo que eu era contra a troca de técnico para trocar daqui 2-3 meses. Até porque a gente não tinha como imaginar que o Abel ia fazer esse tipo de trabalho. E só para pontuar, para não ser injusto, tem um dedo aí do Cebola também, que já vinha recuperando a equipe, né? Exato. Só que assim, o Palmeiras perdeu muito ponto bobo lá atrás. Né? Só contra o Goiás perdeu foi um empate aqui e uma derrota. Entendeu? Já são 6 pontos. Não, 4 pontos. Sim. Né? 3 pro Goiás, mais 4. Então, assim, perdeu muito lá atrás. Agora, para correr atrás, vai ser difícil. Vai ter que suar a camisa. Mas sábado foi um bom jogo. Foi legal. Foi muito bom. Pô, dentro da Vila, saindo atrás, foi... Cara, assim, nas circunstâncias do Campeonato Brasileiro, foi um ótimo resultado. Você empatar fora de casa com o Santos, como ele vem numa crescente. Mas, na situação do Palmeiras, não foi tão bom assim. Até porque o segundo gol foi um baita de um vacilo. Sim. Né? Poderia ter saído com os 3 pontos ali da Vila. Com os 3 pontos. E eu não entendi a reclamação do Santos que o Palmeiras foi ajudado, cara. Sim. Aquilo é pênalti. Aquilo, assim, lógico, precisou olhar o zoom da câmera, olhar por outros ângulos. Tecnologia, né? Tecnologia, mas o VAR tá lá pra isso. E foi pênalti. Foi pênalti, claro, o cara suspendeu a mão. Eu não entendi a reclamação. Eu, sinceramente, não entendi o porquê os santistas reclamaram disso. Pênalti, claro. Agora que tá nessa onda da mão, né? Teve uns que foi muito menos que se deram, né? Então, pênalti. Exatamente. O que não é pênalti é mão de apoio, que é diferente. Ali não, o cara levanta o braço. Exatamente. Né? É completamente diferente. Então, assim, cara, pra mim foi legal. Foi um jogo bom. Valeu pela luta do time. Né? Apesar de não ter conseguido os 3 pontos, valeu. Mas fica a lamentação pelo conjunto aí até então da pontuação do time que perdeu lá atrás. Você acha que o Palmeiras chega como favorito contra o Libertad hoje? Às 21h30 lá no Defensores del Chaco? Olha, favorito não. Porque, né... Vai com pezinhos no chão? Pé no chão, claro. Sempre pé no chão. Quartas de final é depois da fase de grupos, você tem que ir com o pé no chão. Quer dizer, o campeonato inteiro você tem que ir com o pé no chão. Mas eu não vejo o Palmeiras favorito. Dá pra fazer um bom jogo? Dá. Mas é aquela coisa, tem que ficar ligeiro. Porque Libertadores a gente sabe como é que é. E sempre pesa contra um time brasileiro. O Gustavo Gomes falou isso na entrevista ontem. Ele conhece bastante ali o Libertad. Jogou lá, né? Jogou lá, ele conhece, nasceu ali vendo essas equipes jogarem. Não tem a tradição do Cerro e do Olímpia, mas é um clube que vem disputando muito a Copa Libertadores nos últimos anos, inclusive mais que o Olímpia e que o Cerro, né? Todo ano praticamente o Libertad está na Copa Libertadores. Em 2007, por exemplo, o Libertad quase complicou pro Boca ali na fase do título do Boca.
Contra o Grêmio também, recentemente, complicou o jogo pro Grêmio, então acho que não vai ser parada fácil pro Palmeiras. Eu acho o Palmeiras favorito, vou deixar já aqui a minha visão pro jogo. Acho que o Palmeiras é amplo favorito ainda para esse confronto, mesmo com o Libertad tendo essa cancha já de jogar Libertadores, mas eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo, primeiro pelo seu elenco, segundo pelo momento. Acho que o Palmeiras está em um bom momento, sim. O Abel, mesmo estando no banco hoje, provavelmente já estará na partida de volta, recuperado aí da sua Covid, né? Teve Covid. Não estou... os palmeirenses que gostam muito de mim, meus amigos palmeirenses, vai achar que é uma zica. Zica, eu ia falar isso, não é zica de rival. Não, eu acho que o Palmeiras é sim favorito para esse jogo. Mas esse jogo de ida acho que é um jogo mais complicado, é um jogo lá no estádio Defensores del Chaco, que é um estádio que sempre teve a grama alta, né? Uma grama ali que o jogo não rola tão bem para que o time gosta de tocar bola, é um jogo mais truncado. O Libertad tem um time forte fisicamente, o Ramon Dias, que pediu algumas contratações, que tentou vir pro Botafogo e não conseguiu, né? Não deu todo o problema de saúde nele. Ali o Ramon Dias, treinador argentino, que estava no Libertad, ele esteve no começo do ano no Libertad, até ali no meio da pandemia, que estamos ainda na pandemia, né? Mas ali no meio de junho e julho ele teve alguns problemas com a diretoria e acabou saindo depois, mas é um time bem treinado atualmente. Eu acho que o Libertad vai dar trabalho pro Palmeiras. O Palmeiras tem que tomar muito cuidado com o Oscar Cardoso, né? O veterano Oscar Cardoso é um atacante que, se bobear, ele faz gol, né? Ele conhece, fez uma grande Copa do Mundo com o Paraguai em 2010, quando ele ainda estava no auge, né? Hoje já beirando seus 37 anos, vai ser uma espécie ali de tentar chamar a atenção da zaga do Palmeiras pro Libertad, que joga muito pelas pontas. Então acho que o Palmeiras vai ter que ficar muito esperto com o Oscar Cardoso e ficar esperto com o Libertad. Acho que o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, assim como você disse também, tem razão, tem que tomar cuidado, não é um time bobo. Inclusive eu achava que o George Wisterman, pela primeira fase que fez, era favorito para passar pelo Libertad, mas o Libertad mostrou que também a experiência conta muito na Libertadores, né? Saber jogar Libertadores, e eliminou o George Wisterman tranquilamente, né? Inclusive o Oscar Cardoso deixou 2 ali no jogo de volta. Então acho que é um jogo duro pro Palmeiras. Acredito que o Palmeiras marca pelo menos um gol fora de casa hoje. Não sei se sai com a vitória, eu vou até dar o meu palpite, o jogo vai ser 1-1, se o jogo do Palmeiras empata hoje, mas o Palmeiras volta com um golzinho na bagagem, que vale muito. Sim. E passa no confronto. O Palmeiras em casa vai vencer o Libertad. Não vai ser a mesma facilidade com o Delfim, né? Que a gente brincava, Sim. Que eu falei pra você que ia ser 2 goleadas, quase isso, né? Foi 5-0. 5-0. Né? Então o Palmeiras eu acho que é favorito sim para passar para semifinal de novo da Copa Libertadores. Uma Copa Libertadores doida, né? Maluca, mas acho que o Palmeiras é favorito para esse confronto, e hoje vai ter um jogo truncado, mas leva favoritismo. Não acredito na vitória do Libertad hoje, então acho que o Palmeiras ou sai com empate, com gols, ou a vitória hoje lá do Defensores del Chaco. Amém. Que seja o que você tá falando. Jogo de ida é sempre chato, né, cara? E Libertadores, né? Sempre jogo de estudo, né? Nessa fase, assim, é muito aquela coisa de estudar. Um esperando o outro, né? E sem torcida é muito mais, né? Porque se tem uma torcida jogando em casa, você vai naquele abafa dos 15 minutos iniciais, a pressão, o calor do estádio, no embalo do começo do jogo, todo mundo sabe como é que é. Quem frequenta estádio sabe como que fica o clima de um jogo nos minutos iniciais. E se o time entra nesse clima, fica difícil mesmo pro visitante. Mas como não tem torcida, né, por causa da pandemia, eu acho que vai ser muito estudado mesmo o confronto. Diferente que foi contra o Delfim, que o Palmeiras sabia que podia atacar, né? Então com o Libertad acho que vai ser um jogo mais às escuras no começo. Mas eu acho que concordo com o Igor, acho que vai ser um jogo bem estudado. Eu acho que vai ser um jogo de cautela, mas eu espero que o Palmeiras saia com a vitória. Lógico, eu acho que passa. Aqui eu acho que ganha. Mas lá eu fico na dúvida, eu fico no empate. Eu acho que vai dar um empate. O segredo pra gente que acompanha Libertadores já um tempo, é não tomar um 2-0, por exemplo, né? Até um 3-1 é melhor que um 2-0, né? 2-0 é muito complicado, você tem que fazer 3-0 em casa. Então acho que o Palmeiras só vai ter que tomar cuidado pra não perder esse... Não vacilar com bola aérea, né? Porque Libertadores é Libertadores, né? Então agora competição... Agora eu acho que começa agora a competição pro Palmeiras, sendo bem sincero, não menosprezando todos os times que o Palmeiras passou, mas pegou um grupo mais tranquilo, né? O Guarani era o time mais forte do grupo ali na ocasião. Era para ser um grupo muito forte com o Corinthians ali, que também não ia ser tão forte pelo momento do Corinthians. Né? Mas como o Corinthians caiu pro Guarani vegetatoriamente lá em fevereiro ainda, né? No seu penúltimo jogo com torcida ainda lá em 24 de fevereiro.
eu creio que o grupo do Palmeiras seria um pouquinho mais difícil por conta do derby, mas não por conta da qualidade do Corinthians, sim, que acho que era melhor o Corinthians não ter ido mesmo para a fase de grupo com o Palmeiras, que você podia até passar um vexame de perder 2 jogos. Pelo momento do Corinthians. Hoje o Corinthians está um pouco melhor, mas na fase de grupo, sim, que seria ali, ia ser muito ruim. Mas o Palmeiras passou com o pé nas costas, né? Depois pegou um Delfim, que nem um Delfim sabe como ele caiu ali nas oitavas, né? O Defensa e Justiça e o Olímpia estavam no grupo do Delfim. Então o Palmeiras agora acho que vai ter o grande teste dele na Copa Libertadores. E mesmo o favoritismo, agora ele acho que é outro, vira chave, né? Sim, acho que outra começa competição. do zero, né, cara? Exatamente. É outro jogo, 180 minutos, jogar com atenção. Qual que é o seu palpite pro resultado do jogo daqui a pouco, às 21h30? E quando tiver a escalação, a gente entra aqui dando a escalação do Palmeiras. Eu vou no 1-1 também. Eu espero que não... Bom, se fizer empate, que seja 2-2, mas eu acho que vai no 1-1 também. Eu creio no 1-1 também, acho que vai ser um jogo bem truncado e de estudo, assim como disse o Igor. Já aproveitamos, a gente já falou da Libertadores, que a gente é assim também, né? Já falamos da Libertadores. Só para finalizar o Campeonato Brasileiro, Igor. Então amanhã, acho que amanhã o jogo, só confirmando aqui, São Paulo e Botafogo, jogo atrasado, né, da rodada anterior do primeiro turno. São Paulo que já é campeão do primeiro turno, né? A gente estávamos falando disso, que não tinha ainda um campeão do primeiro turno, que esse ano é mais insignificante ainda, né, por causa dos jogos atrasados. Então o São Paulo vai ficar aí com a taça do primeiro turno, que antigamente tinha a taça João Saldanha, tal, que o lance dava. Sim. Agora perdeu-se essa tradição aqui no futebol brasileiro. E o Vasco, só terminar sobre o Vasco, acho que o Vasco e o Botafogo, se não ligar o sinal de alerta, viu, Igor? Os dois estão ficando até distantes ali das primeiras equipes que estão à frente, né? Que dó do Vasco, cara. Que dó do Vasco. O Botafogo nem tanto, é porque tem aquela ligação Palmeiras e Vasco. Sim. Então a gente fica, né, chateado, mas, cara, do jeito que tá ainda a barca aí pros dois... Um ano difícil pros dois, né? Eu acho que os dois... tem tudo aí pra brigar até o final mesmo, até as últimas rodadas, pra não cair. Não tem jeito. E assim, agora tem que ligar ainda mais o alerta também, porque sim, por mais que o Goiás tá lá embaixo, né, o Goiás tá querendo aprontar, né? Esses 2 últimos jogos o Goiás tinha perdido, né, recentemente, agora ganhou do Atlético Goianiense no Clássico. E colocou pressão no Dragão também, que tá, depois do Mancini saiu, o Dragão teve uma queda nítida, né, tanto no seu futebol dentro de campo como na tabela. Então eu acho que o Goiás encosta agora no Botafogo, né, fica ali pertinho do fogão, mas eu acho que ainda é difícil. 1 ponto do Botafogo seria vexatoriamente ridículo pro Botafogo ficar ali na última colocação do Campeonato Brasileiro. Nunca aconteceu isso na história do Fogão, mesmo com seus 2 rebaixamentos, né, desde 2002 caiu 2 vezes, o Vasco caiu 3, pode ir para a 4ª, o Botafogo pode ir para a 3ª. Então é nítido que o futebol carioca, só o Flamengo conseguiu se reestruturar, e o Fluminense está indo aí na base do bom trabalho do Helma, né? Dá para ver também que o Fluminense não tem estrutura mais, também vive devendo para os jogadores, vive com problema de salário. Então eu acho que o futebol carioca tem que ligar o sinal de alerta. Vamos falar que a gente está confuso, mas eu vou aproveitar que saiu a escalação do Libertad e do Palmeiras, acabei de receber aqui. E no gol do Libertad eu tenho o Martins Silva, viu? Ex-Vasco, né? Ex-Vasco. Tem o Pires na direita, que jogou no São Paulo. Então tem umas peças conhecidas ali no Libertad, fora o Cardoso. Mas eu vou falar a escalação do Libertad, não sei se você quer falar do seu Verdão, caso você achar aí. Então eu vou começar aqui com o Libertad do Paraguai, Clube Libertad de Assunção do Paraguai, com Martins Silva no gol, Pires na direita com a 3, Cardoso e Adorno Martins na zaga, com Campuzano na esquerda. O lateral esquerdo, Álvaro Campuzano, já foi convocado para a seleção do Paraguai, é um bom lateral. Vigo, já surgiu até proposta do futebol argentino para contratar o Campuzano, mas ele ainda segue fazendo ali um bom futebol na equipe do Libertad. Adrian Martínez na direita com a 11, o Blas Cáceres de volante junto com o Ivan Ramírez. Na esquerda, o Matias Espinosa jogando como fosse um falso ala ali, ajudando o Campanuso. Na frente, o Antônio Barreiro e Oscar Cardoso com a 9, o lendário atacante de 37 anos.
será o destaque aí do Libertad. Na temporada ele já tem 4 gols, agora pós-pandemia, viu, Igor? Com 2 assistências e 47% de precisão nas finalizações. E como o Verdão vem pro jogo hoje? Bom, já saiu a escalação aqui, vamos lá. O Everton no gol. Na zaga, o Luan com a número 13, o Gustavo Gomes pelo lado esquerdo com a número 15. Lateral direito, Gabriel Menino com a número 25 e o Matias Vinha com a número 17. Na esquerda, Matias Vinha e no meio, Zé Rafael com a número 8 e Danilo com a 28. Mais na frente, o Gustavo Scarpa pela ponta esquerda com a 14, Rafael Veiga no meio no meio com a 23 e pela direita o Gabriel Veron. E na frente com a número 11, Wayne Rooney. Grande Rooney. Wayne Rooney. Tá jogando muito, hein? O cara é monstro. Nunca critiquei. Eu acho que o Rony ele vai ser o destaque do Palmeiras. Acho que ele vai ser gol dele de novo. Será? Viu? O Rony que tem 3 gols já na competição, né? E 6 assistências, então... na temporada... na Libertadores da América mesmo. Já tem 6 assistências, 3 gols. Aqueles números que eu falei do Oscar Cardoso também é da Libertadores. E o Rony tem 62% de precisão nas finalizações, viu, Igor? Acho que você... vai ter que... eu não tô achando que não é ruim assim como os palmeirenses falavam, né? Tá indo muito bem agora. Nada como gol pro atacante, né? Eu acho que o gol... atacante vive de gol. Vive de gol. O atacante que não faz gol passa fome. Então, grande aí trabalho do Rony ali com o Palmeiras. Eu nunca critiquei ele. Eu não sei o que você tá falando. Não foi você, né? Não. Me hackearam. E se for você vai falar fake news, não acredito. É lógico, não. Jamais critiquei. A internet tá cheia de fake news. Então não vamos acreditar que o Igor um dia nunca não gostou do Rony. Não, do Rony, jamais. Só para falar os jogos em tempo real, Igor, pelo Brasileirão da Série B, o América Mineiro muito bem com o Lisca, né? Que é a taça de campeão da Série B. Acho que o América Mineiro é um dos times que vão subir. Tá vencendo o Sampaio Correia por 2-1. E o Botafogo de Ribeirão Preto tá vencendo a Ponte Preta por 1-0. O Botafogo de Ribeirão Preto tomando um arzinho ali, podemos dizer. Duelo paulista hoje aí pela Série B. E pré-jogo, na verdade, o CRB e Cruzeiro. Exatamente. Mais cedo teve a vitória do Guarani em cima do Operário. E agora tá rolando esses jogos pela Série B. O Juventude empatou também hoje em 2-2, se não me engano, com a equipe do CSA. Vou até confirmar aqui. O Goto Oeste, desculpa, Juventude 2, Oeste 2. O Oeste empatou no último minuto do jogo. Desastroso resultado para o Juventude contra o Oeste, que já está virtualmente rebaixado ali para a Série C. Podemos falar de UEFA Champions League, para quem gosta da orelhuda? Podemos. Então hoje tivemos bons jogos para quem acompanhou. A Lazio empatou com o Clube Bruges por 2-2. O jogo foi no Olímpico de Roma. O Zenit perdeu em São Petersburgo para o Borussia Dortmund, 2-1 para o Dortmund. Dortmund classificado em primeiro lugar no seu grupo. O Dinamo de Kiev venceu a equipe que só o Igor sabe falar o nome, o Ferencváros. É aquele time búlgaro que todo mundo gosta, viu, Igor? Repete o jogo aqui que eu saí da... Dinamo de Kiev venceu por 1-0. Dinamo, sabia que é Dinamo. Na Rússia eles chamam de Dinamo, né? Na Ucrânia. Calma aí, deixa eu achar. A equipe de Kiev da Ucrânia. Enquanto o Igor procura, só vou falar o restante dos jogos. O Rennes perdeu para o Sevilla por 3-1. O Chelsea empatou com o Krasnodar por 1-1, jogo no Stamford Bridge. Resultado ruim para o Chelsea, mas já estava garantido na próxima fase. Ferencváros. Então, o Igor que torce pro Ferencváros. E é verde o escudo, viu, Igor? Tem verde, então mais gosto. O RB Leipzig ganhou do Manchester United por 3-2, resultado importante pro RB. Possivelmente hoje no último confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. Não sabemos quando os dois irão se enfrentar novamente. Os dois que estão indo ali talvez para os fins das suas carreiras. Deu Cristiano com 2 gols de Cristiano no Camp Nou, 3-0 para a Juve em cima do Barcelona. Barcelona que não ainda teve um gol anulado da velha senhora, né? Acho que poderia ser 4-0 para a Juve, mas resultado ruim ali para o Barcelona, né? 3-0 para a Juve. E esse resultado aí vai marcando que o Koeman vai ter bastante trabalho ali como técnico do Barcelona. E no jogo, já falamos na abertura do programa, o Paris Saint-Germain empatou 0-0, o jogo só tinha 12 minutos para tempo, foi adiado para amanhã. O jogo vai ser disputado às 16 horas lá
no Parque dos Príncipes, numa grande atitude dos jogadores em decidir ali abandonar o campo por uma atitude racista de um cara que nem deveria estar no esporte, né? Que é esse quarto árbitro que ninguém conhece e agora ele tem que sair, né? Agora ficou conhecido. Só para notar ali o grupo, viu, Igor? Dos times que jogaram hoje, o Chelsea passou no grupo E em primeiro com 14 pontos. O Sevilha, o rei da Europa League, o Sevilha, que ganha todas as Europa Leagues possíveis, é o maior campeão da Europa League, finalmente passou para a segunda fase da UEFA Champions League, em segundo colocado ali com 13 pontos. O Krasnodar vai disputar a Europa League e ficou em terceiro. No grupo F, o Borussia Dortmund classificou em primeiro com 13 pontos e a Lazio em segundo com 10. A Lazio de novo nas oitavas da Champions League, depois de muito tempo a Lazio tentando figurar ali entre as grandes equipes europeias, e o Bruges ficou com a terceira colocação e vai disputar a Europa League. Pelo grupo G, a Juve ficou em primeiro no grupo com 15 pontos, viu, Igor? Ficou ponto a ponto com o Barcelona que terminou também com 15 em segundo. Isso é bom para a Juve, que agora ela foge dos bichos papões ali na segunda fase, nas oitavas, e o Barcelona pode enfrentar aí uma equipe mais difícil nessa fase, que será as oitavas de final. Possivelmente podemos ter Bayern de Munique e Barcelona de novo na próxima fase. Será que vai ter goleada de novo? Possivelmente podemos ter uma goleadinha ali nessa fase de grupo, nessa fase das oitavas de final. E no grupo H, quem se complicou hoje foi o Manchester United, né, que precisava do empate para classificar para as próximas fases, mas perdeu para o RB Leipzig. O RB Leipzig está em primeiro com 12 pontos. O Paris Saint-Germain está com 9 pontos em segundo lugar, mas tem esse jogo de hoje. Então o Paris Saint-Germain, se vencer, vai a 12 também, mas fica em primeiro por conta ali da diferença, além das vitórias, da diferença de saldo de gols. E o Manchester United já está classificado para disputar a Europa League na próxima, aqui no restante da temporada. Resultado ruim para o Manchester United. Amanhã teremos jogos do grupo A, B, C e D. Então os jogos serão transmitidos ali pelo Sport Interativo e pelo Facebook Watch. Então teremos Liverpool tentando a primeira colocação, finalizar a primeira colocação, Manchester City, o Borussia Mönchengladbach, surpresa, viu? Então grande grupo ali, o grupo B. Acho que só vou dar destaque para esse grupo, porque os outros grupos já estão praticamente definidos. O Borussia está em primeiro com 8 pontos. O segundo é o Shakhtar Donetsk com 7 pontos. E o terceiro é o Real com 7 pontos. E a última é a Inter com 5. Então pode acontecer de tudo amanhã nesse grupo B. Podemos ter Real Madrid, inclusive fora possivelmente até da Champions League, pode acontecer, da Europa League, né? Pode acontecer o Real ficar em último. Eu acho que o Real ainda consegue classificação, mas vai ser na Bacia das Almas, com o Zinedine Zidane com a corda no pescoço ali no Real Madrid, né? Ele, será? Pode ser que o Zidane não fique mais no Real Madrid na próxima temporada. Hoje teremos então Libertad e Palmeiras, só pra gente finalizar falando da Copa Libertadores da América. O jogo será no Defensores del Chaco, já falamos das escalações, das formações das equipes. O Wayne Rooney do nosso querido amigo Igor já está escalado como titular, então teremos aí um bom confronto hoje pela Copa Libertadores da América. Amanhã teremos Grêmio e Santos, jogo bom, né? O jogo será no estádio ali na Arena do Grêmio. O jogo vai ser às 19h15, então para quem quiser acompanhar esse jogo, amanhã às 19h15, Grêmio e Santos. A gente vai estar aqui, já vai estar rolando, né? Então a gente já vai ter um resultado parcial aí. Teremos Boca Juniors e Internacional de Porto Alegre, jogo que foi adiado ali. Era para ser a finalização já desse confronto, que esse jogo é válido ainda pelas oitavas de final, não é jogo válido pelas quartas, devido à morte de Diego Armando Maradona. Então Boca que venceu o gol de Carlos Tevez ali no jogo no Beira-Rio, terá o jogo de volta amanhã na La Bombonera. Boca e Inter. Boca favorito, né, Igor? Sempre, né? Libertadores não tem o que fazer. Eu não gosto dessa ideia, mas fazer o que é o Boca. E se o Boca passar, ele enfrenta o Racing Clube de Avejaneda, que eliminou o Flamengo. Que se matem lá. Aí vai ser um confronto, né? Que se matem por lá. E só pra não esquecer o palpite, você acha que quem vence amanhã é Grêmio e Santos? Cara, eu vou de empate, hein? Porque vai ser um joguinho. Eu acho que vai dar pênaltis.
Eu acho No que geral. a vaga vai ser decidida nos pênaltis, porque os dois vêm numa crescente Sim. boa. E é jogo de Jogo time bom. brasileiro, então eu acho que Eu acho que não tem favorito também. também não. Amanhã eu acredito na vitória do Grêmio, mas por 2-1, e pode ser que dê um 2-1 Santos mesmo na Vila. Eu acho que tem tudo para ser dois confrontos muito parecidos. Provavelmente vai ser empate de gols, porque o Sim. Santos vem fazendo muitos gols. O Grêmio tá muito ofensivo também esse ano. Também, Diego Souza tá fazendo um bom Tá muito campeonato, mas eu acho que essa vaga vai ser decidida nos pênaltis. Eu concordo, eu acho que fica mais ou menos isso, fica na disputa aí de pênaltis. E o jogo do Boca e do Inter vai ser às 21h30 e do Grêmio e do Santos às 19h15, para ninguém perder nenhum jogo. E na quinta-feira teremos River Plate, né, e Nacional do Paraguai, jogaço, desculpa, do Uruguai, jogaço. O decano do Uruguai vai ser um grande jogo. O Nacional passou o River, né, no agregado, então decidirá o jogo em casa. O Nacional vai decidir no Parque Central. Um confronto interessante entre os dois é o Marcelo Gallardo, que já jogou no Nacional e começou sua carreira de treinador lá no Nacional. Então o Nacional, que tem um carinho enorme pelo Gallardo, eu acho que vai ser um confronto bem interessante entre River e Nacional. São equipes que se enfrentam já se enfrentaram diversas vezes ali no confronto, pela proximidade também ali das duas equipes. O River, que tem uma história muito grande com jogadores uruguaios, acho que vai ser um confronto bem interessante. Eu acredito na classificação do River, mas acho que meus amigos palmeirenses estarão torcendo para o Nacional do Uruguai. Tá doido? Jamais. Você acha Nacional que sempre foi uma pedra no sapato do... mas esse ano acho que o River ainda tem um time mais forte que o Nacional. No geral, assim, no elenco, né, acho que o River é mais forte. Será que, sendo um confronto entre argentinos e uruguaios, será que teremos cenas lamentáveis? Tudo pode dizer que sim. Leva a crer que sim, Leva né? a crer que sim. Acho que o maior clássico de rivalidade, de confronto nesse sentido é Argentina e E Uruguai. uruguaio. Sempre que eles se enfrentam sai faísca, até pelo estilo dos Sim. dois países, né, no futebol. Então eu acredito que vai ser um jogo bem pegado, bem truncado. O jogo vai ser transmitido pelo Facebook ao vivo para quem quiser acompanhar. Então eu acredito que vai ser um jogo bem truncado. bom, né? Jogo bom. Vai ser legal, vai ser bom de assistir porque são duas boas equipes, né? Sim. E o futebol uruguaio e argentino a gente sabe como é que é, então tem tudo pra ser um bom jogo e ficar de olho, né? O jogo vai ser disputado no Libertadores da América, estádio do Independente da Argentina. Eu acho que o River Plate é favorito, pelo menos para esse jogo de ida. Acho que dá uma vitória simples aí do River, 1 a 0. ou 1-0 ou 2-1. Acho que vai ser uma vitória simples. O Berguésio, atacante do Nacional do Uruguai, está super ansioso pela sua história com o Racing da Argentina. O Berguésio, que tem história lá em Avejaneda, vai voltar para Avejaneda agora no estádio Independente para tentar complicar a vida do River Plate contra o Nacional do Uruguai. Primeiro o Palmeiras tem que passar do Libertad pra pensar nesses dois. Tem essa, né? Não vamos Dar vamos um passo por maior que a partes, né? perna. Mas, assim, cara, o que vier dali vai ser pedreira. Pesado. Daqui pra frente é só pedreira. Só pedreira, Só né? pedreira. Eu concordo, eu acho que vai ser esses confrontos vão ser decididos totalmente no detalhe, né? Totalmente no detalhe. E eu acredito sim na classificação do River, mas um jogo bom. Ressalvas. Acho que vai ser um jogo truncado ali. Eu quero ver muito o Marcelo Gallardo contra a sua ex-equipe. Vai ser um confronto muito interessante. Quer falar da rodada do Brasileiro também? Do final de semana? Sim, podemos Vamos lá? falar. Só para ler os comentários do Facebook, o Ricardo Rosa, que sempre comenta, falou que hoje foi um marco no futebol que aconteceu em Paris. Boa noite pro Ricardo, obrigado por acompanhar. Podemos falar da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Bora lá. No sábado, dia 12, na Bia Bichedi, o Red Bull Bragantino enfrenta o Fortaleza. Quer ir dando seus palpites? Vamos às 5 horas. Eu acho que 1-0 o Bragantino. Acredito também na vitória do Bragantino, 1-0 também. Também às 5 horas, no sábado, na Arena da Baixada, duelo dos Atléticos. Eu acho que... Paranaense contra o Mineiro? Paranaense contra Mineiro. Porque tem o Goianiense também. Tem o terceiro aí. Eu vou de empate. Eu acredito na recuperação do Galo. Acho que o Galo vence por 2-1 lá na Arena da Baixada. Também no sábado, às 7 da noite, 19 horas, no Allianz Parque, Palmeiras e Bahia. Eu vou de Palmeiras. Grande bom jogo. O Bahia, que estava vindo bem, agora perdeu pro Ceará. Acredito na vitória do Palmeiras por 3-1 contra o Bahia em casa. Vitória tranquila. Acho que uns 2-0. Eu chuto uns 2-0.
Às 19 horas também, lá no Beira-Rio, Inter e Botafogo. Inter. Favoritismo pro jogo. Acho difícil. É a hora do Inter ganhar também, né? Sim, tem a obrigação de ganhar. Se ele quer... Inclusive, acho que pode ser o jogo que vai decidir o futuro do Abel. O Inter que não vai demitir o Abel se perder para o Boca, já foi falado. Mas caso perca pro Botafogo em casa, fica difícil de defender o Abel, que tá muito mal. Acho que vai ser um jogo crucial pro Inter decidir como vai ser seu final de ano. Ou é aquele jogo que dá um gás a mais, né? Sim. O cara já vem mal. Aí ganha e dá uma sobrevida. Aquele sprint que não precisava, né? Aquele sprint final para ficar um pouquinho mais no cargo. Né? Só vai dar uma sobrevida, né? Sim. Às 9 da noite no Castelão, Ceará e agora sim, Atlético Goianiense. Eu acho que vai dar Ceará, 1-0. 1-0 também. O Goiás enfrenta o Grêmio às 21 horas na Serrinha, no sábado. Jogo bom, acho que o Grêmio vem com o time misto por conta da Copa Libertadores. Eu acredito na vitória do Goiás, viu? Acho que o Goiás vem numa recuperação. Eu acho que não vai escapar da Série B, mas eu acredito na vitória do Goiás para dar uma graça ali na parte de cima também do campeonato. É que o Grêmio, quando vem com time misto, nunca se dá bem, né? Não, deu para ver já ultimamente, quando vai com misto, o Grêmio sofre um pouco para conseguir imprimir seu ritmo de jogo, seu futebol. Então acho que dá Goiás ali na Serrinha. Eu acho que dá um empate ou Goiás. Eu vou ficar em cima do muro. Agora, 4 horas no domingo, esse vai ser jogo bom, hein? Flamengo e Santos. Jogaço, sempre jogo bom, Flamengo e Santos. Só o Flamengo tá de folga, né? O Santos também tá no meio de uma Copa Libertadores. Acho que o Flamengo vence esse jogo. Acho que dá 2-2. 2-2 vai de empate? Eu vou de empate. Eu acho que o Flamengo ganha, não vai ser jogo tranquilo, mas acho que o Flamengo ganha. Até pro Rogério vai ter mais... Ele precisa dessa vitória, né? Agora que o Flamengo só tem a Copa Libertadores pela frente, foi eliminado tanto da Copa do Brasil da Libertadores, então o Rogério vai precisar salvar a sua pele ali nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu acredito na vitória do Flamengo. E às 6h15, na Neoquímica Arena, no domingo, Corinthians e São Paulo. Jogaço, majestoso, né? O grande clássico entre Corinthians e São Paulo. Meus amigos corintianos que me perdoem, mas acho que o São Paulo quebra o tabu em Itaquera. Ele já ganhou lá? Nunca. Esse ano ganhou do Palmeiras pela primeira vez. Eu acho que o São Paulo também vai quebrar esse tabu contra o Corinthians. Não só pelo momento de São Paulo, mas acho que o Corinthians sem torcida lá na Neoquímica Arena está sofrendo bastante também para conseguir jogar bem. Está jogando até melhor fora de casa do que em casa ultimamente o Corinthians. Então acho que o São Paulo vence. Vai ser placar mínimo, jogo bom. Vai ser um jogo legal. Mas eu acredito aí que o São Paulo consiga essa vitória contra o Corinthians. Eu vou de empate. Empate, bom resultado também. Eu acho que vai dar empate, porque sempre que um tá num muito bom momento lá e o outro tá mal, eu acho que... Mas como é clássico, nenhum resultado vai ser surpreendente. Exato. Né? Mas o Corinthians com torcida contra o São Paulo dificilmente perderia esse jogo, mesmo com um momento ruim. Mas eu fico ali na vitória do São Paulo e o Corinthians jogando bem o empate. Eu vou de empate. Às 6h15 também, lá na Ilha do Retiro, Sport e Coritiba. Eu vou de Sport. Sport favorito pro jogo. Não jogou mal contra o São Paulo. Teve algumas chances ali boas, ofensivamente. O goleiro pegou muito, hein? Pegou bem. Eu acho que o Lucas, né, o Prodi, acho que é um bom goleiro do Sport. São Paulo jogou bem também, merecia até ganhar por todas as circunstâncias do jogo. São Paulo merecia sair com a vitória contra o Sport. Achou um belo gol ali do Luciano, mas eu acredito que o Sport vence o jogo. E o Coritiba também vai se complicando ali na parte de baixo do campeonato. O Coritiba que está em 18º. Sim. Né? E o último jogo, encerrando aí a rodada, em São Januário, 8h30 da noite, o clássico carioca, Vasco e Fluminense. Infelizmente, eu acho que dá Fluminense. Eu vou de Flusão também. Eu acho que o Fluminense ganha esse jogo, pelo momento. O Marcão, ele tá muito fechado com os jogadores. Ele conhece a casa. Acho que o Fluminense não vai cair de rendimento sem o Odair. Acho que o Marcão consegue dar esse sprint final nessas 14 rodadas que faltam para acabar o campeonato. Eu acredito aí que o Fluminense consiga vencer o Vasco em São Januário. O Vasco está numa crise muito forte internamente, de oposição com a situação. Dizem que o Eurico se foi, mas o fantasma dele está andando por lá ainda. Então o Vasco precisa de uma reestruturação 100%. Acho que o Vasco não consegue ganhar esse jogo. Se jogar bem assim, acho que vai conseguir empate, mas eu acredito na vitória do Fluminense em São Januário. Eu acho muito difícil o Vasco, pressionado do jeito que vem, o Fluminense num bom momento. Eu não boto muita fé no Vasco, não. Pode surpreender, mas... Você acha que o Vasco consegue escapar
da zona de rebaixamento? Ou você acha também que difícil pelo momento? Olha, se o Vasco, né, ligar o alerta agora, dá pra escapar. Mas assim, se demorar muito, vai começar a ficar pra trás e aí não vai conseguir se safar, não. Também acho difícil pro Vasco se continuar na situação. Mas uma vitória contra o Fluminense ainda é muito em cima, né? E o técnico português talvez já fique até pressionado. Ele não tem culpa nenhuma. Sim. Né? A maior culpa para mim do Vasco foi ter demitido o Ramon. Não teve explicação essa demissão do Ramon. O Vasco ainda estava no meio da tabela, ficou sempre ali na parte de cima nas 10 primeiras, mas depois caiu um pouquinho e já demitiram o Ramon. Então acho que não tiveram paciência com o Ramon Menezes, que já foi jogador do Vasco, do Botafogo. Então creio que o Vasco vai sofrer até a última Pensar rodada. que no começo do campeonato o pessoal tava falando, será que dessa vez o Vasco vai, não sei o quê. Ilusão, né? É o Ilusional. famoso... podemos dizer que a torcida do Vasco caiu no golpe, né? Caiu, no lógico, golpe. caiu. Falar a tabela? Antes da tabela, só pra gente finalizar, amanhã tem São Paulo e Botafogo, o jogo às 21h30 no Morumbi, atrasado. jogo atrasado ali do Campeonato Brasileiro. São Paulo vence, né? Acho que dá São Paulo. Esse aí dá São Paulo. Também acho que São Paulo conseguir vencer, ele sobe a 50 pontos. Então, antes de finalizar o programa, vamos de tabela do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Em primeiro, São Paulo com 47 pontos. Segundo lugar, Atlético Mineiro com 43. Aí vem com 42 pontos o Flamengo em terceiro. Em quarto, o Grêmio com 40. Com 39, em quinto lugar, o Fluminense. Em sexto, esses com 38. Internacional em sexto. Palmeiras em sétimo. Santos em oitavo, todos com 38. O Ceará vem com 32 pontos em nono lugar. Nono, né? Bem, né? Boa pontuação do Ceará. Tá tentando desgarrar ali da zona de rebaixamento. E logo atrás do Ceará, em décimo, com 30 pontos, o Fortaleza. Vai ser bom. Ali. Esse clássico vai ser bom no segundo turno, hein? Vai, opa. Aí vem também com 30 pontos em 11º o Corinthians. Em 12º o Atlético Paranaense com 28. O Bahia em 13º. O Bragantino em 14º. O Atlético Goianiense em 15º. Todos eles com 28 pontos. O Sport em 16º, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 25 pontos. Precisa ligar o sinal de alerta também. Sinal de alerta. O Jair Ventura lá vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho. E aí, já na zona de rebaixamento, abrindo a zona de rebaixamento, o Vasco com 24 pontos em 17º. Em 18º, o Coritiba com 21 pontos. Em 19º, o Botafogo com 20 pontos. E na lanterna, com 19 pontos, o Goiás. Exatamente. Então, o Campeonato Brasileiro com pouca pontuação, né? Comparado com os outros anos, é a pontuação mais baixa, né? Não da história, mas dos últimos anos é a mais baixa aí a pontuação do Campeonato Brasileiro. Acho que o São Paulo é a pontuação mais baixa do São Paulo, enquanto ele esteve na liderança, né? Nas temporadas que ele conseguiu ser campeão. Então, eu acho que vai ser um campeonato muito acirrado até o final. O São Paulo pode chegar a 50 pontos hoje. Amanhã, caso vencer o Botafogo. E aí ele precisa ali de mais ou menos uns 25 a 30 pontos para ser campeão em 14 jogos. Então vai ter que fazer uma campanha ali de praticamente só umas 2, 3 rodadas que você pode perder. O resto é vitória e empate ali no mínimo. Será que os 12 anos aí... Eu posso dizer para você, conversando com amigos são paulinos, eu acho que o São Paulo... Sai da fila? É a grande chance do São Paulo sair da fila. Ou na Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro. Eu acreditava na Copa do Brasil. Mas ele não pode descartar a possibilidade do Campeonato Brasileiro. Ainda estamos na 5ª rodada do segundo turno, né? Do retorno. Hoje é a 24ª rodada, que vai ser a 25ª que nós vamos, né? Então já vai para a 6ª rodada do retorno. São Paulo está disputando um jogo atrasado, vai nivelar os jogos que faltam. Então eu creio que São Paulo vai ter que fazer a lição de casa muito bem feita. Tem tudo para pelo menos ficar entre os 3 até o final. Mas eu acho que esse ano o São Paulo sai da fila assim. Ou na Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro. Tem tudo pra sair, né? Eu, como torcedor, espero que não, que continue. Você quer continuar zoando seus amigos são paulinos? Claro, sempre. São paulinos, coitados, eles não foram campeões ainda, segundo informações, depois que inventaram o WhatsApp. Então essa piada tá persistindo aí com São Paulinos, mas acho que esse ano eles vão... Acaba. Como não podemos ter festas, né, torcida em estádio, acho que os São Paulinos vão comemorar bastante
algum título esse ano de importância. A Copa do Brasil o São Paulo nunca teve, né, Igor? Então acho que o São Paulo vai muito forte nessa disputa. E o São Paulino mais otimista acredita nos dois títulos. Nos dois títulos. Vamos ver, né? Só o tempo dirá. E antes de finalizar o programa, só queria dar parabéns para as cidades de Mauá e Diadema que hoje comemoram seus aniversários, 8 de dezembro, as cidades da região que acompanham sempre a gente e acompanha muito a Rádio Guardiã da Notícia, né? Tanto na política, no futebol, e ano que vem teremos Água Santa tentando voltar ali em Diadema para a Série A1, tá na 2, não conseguiu o acesso. Teremos também na Bezinha, talvez, estão até falando de uma fusão dos dois times de Mauá. Eu não sei se vai ser possível, mas temos aí esse viés de Mauá também para a gente acompanhar. Antes de finalizar, eu só queria pontuar aqui, Igor, para quem acompanha a gente, que hoje saiu a tabela do Campeonato Paulista, né? Os grupos do Campeonato Paulista. Rapidamente, o grupo A ficou com o Corinthians, com cabeça de chave, depois veio o Santo André, aqui da cidade, vai estar no grupo do Corinthians, não vão se enfrentar na primeira fase, mas está no grupo do Corinthians, Santo André, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. No grupo B, São Paulo, Ponte Preta, Ferroviária de Araraquara e São Bento de Sorocaba. O grupo também ficou muito bom, acho que os grupos ficaram bem legais, viu? No grupo C, Palmeiras, de novo Red Bull Bragantino, Palmeiras que está gostando de enfrentar o Red Bull Bragantino, Novo Horizontino e Ituano, os dois favoritos certamente vai ser Palmeiras e Red Bull Bragantino, e de novo, finalmente não teremos Novo Horizontino e Palmeiras podemos ter, né, nas quartas de final. Sim. De novo, mas acho que no próximo ano o Red Bull Bragantino pode surpreender. No grupo D, Santos, Mirassol, Guarani de Campinas e São Caetano, um azulão está numa crise incrível, acho que é a maior da história do São Caetano, né? Vai tentar aí, a duras penas, ficar na Série A do Campeonato Paulista. Gostou dos grupos? Cara, eu não sou muito fã de Campeonato Paulista não, viu? Você não é saudosista? Não, eu fiquei feliz esse ano pela forma como foi e tal, mas... Se fosse podemos dizer, contra a Ponte Preta, Red Bull Bragantino, na final, não teria tanta graça quanto o Corinthians, né? Não. Do jeito que foi ainda, cara. Sim. Vai ser daqui 30 anos, se eu estiver vivo, eu vou lembrar desse título. Só por conta de como foi, mas pelo campeonato em si, desde 2018, assim, desde antes, na verdade, sim, mas 2018 ali foi a gota d'água. Ali foi a gota d'água de não aceitar esse campeonato, tipo, não se importar. Eu acho que é um campeonato muito legal, eu sou um pouco saudosista, mas acho que devia ser revista a forma de disputa. Enfiada a goela abaixo, né, dos times esse formato. Eles aceitam e assinam, né, o regulamento, mas eu acho que o campeonato deveria ser mais diluído durante a temporada, até para os times menores terem um calendário mais cheio, né? Então acho que precisava ser revista essa tabela. Igor, obrigado pela participação hoje, mais um Guardião da Bola. Valeu, Vitão. Tava com saudades de falar de futebol. Valeu. Semana que vem estaremos de volta. Estaremos de volta para falar bastante de futebol. E o último do ano, né? Na semana que vem. O último do ano e acompanhando Palmeiras e Libertad. Então vai ter muito jogo pra gente fazer aí, falado na próxima semana. E a gente faz também uma breve retrospectiva da temporada, que não vai ser finalizada ainda esse ano. Exatamente, é isso aí. Valeu, Igor. Valeu. Boa noite. Para quem acompanha a gente hoje no Facebook e nossa rádio, muito obrigado pela participação. Boa noite. Já deixo o convite aqui para todos acompanhar o Guardião da Bola na próxima semana, na próxima terça, às 20 horas, para a gente falar bastante aqui de futebol no último programa de 2020. Obrigado, boa noite e até semana que vem.